Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Eu sou Borges e aqui nós falamos sobre saúde e vitalidade da igreja. Já se inscreve no canal e ativa o sininho. Quero começar hoje fazendo uma pergunta para você. Será que a liderança tem a capacidade de influenciar positivamente ou negativamente na vida de uma igreja? Será que a liderança tem a capacidade de influenciar para que as coisas fluam de maneira um pouco mais tranquila? Ou podem colaborar, então, de maneira contrária para o declínio? Olha, o papo de hoje está imperdível. Você não sai daí, aguarde que a entrevista está maravilhosa. Prazer em receber hoje conosco Josué Campanhã. Josué, quero te agradecer já de bate-pronto, porque eu sei que a sua agenda é lotada e foi um desafio trazer você para estar com a gente nessa mesa hoje, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, alegria minha poder estar aqui e contribuir de alguma forma com esse tema. Josué, se apresenta um pouquinho para a gente, fala para o pessoal que está nos assistindo aqui um pouco da tua trajetória. Quem é Josué Campanhã? Pois é, eu aprendi com um dos mentores, né, que é o Ari Veloso, só lá no cartório é só Josué Campanhã, entendeu? Mais nada, né? E acho que talvez com o aprendizado ao longo do tempo, a característica que eu mais tento refletir hoje é ser discípulo de Jesus, né? Nasci num lar cristão, meu background é presbiteriano, né? Meus pais eram presbiterianos e depois mudamos de São Paulo para Guarulhos, onde não tinha uma igreja presbiteriana, aí acabei crescendo numa igreja batista, né? Minha mãe ainda esperou uns 10 anos plantar uma igreja lá, mas não tinha muito plantador de igreja na época, né? E bem cedo tive aquele chamado irresistível de Deus, né? Com 17 anos fui estudar teologia, com 21 era pastor, só que não fui imediatamente liderar uma igreja local, apesar de ter tido algumas experiências ali, mas as duas primeiras etapas nossas de ministério, uns 15 anos mais ou menos, foi trabalhando com novas gerações, adolescentes, jovens, liderança e tal, na denominação. E depois eu fiz o caminho inverso, aí eu fui para a igreja local já com mais ou menos 15 anos de ministério, ser parte da equipe pastoral de uma igreja em Vitória, uma igreja bem grande, centenária, etc. Nesse tempo tive a oportunidade de fazer outros estudos, administração, liderança e tudo mais. E esse período em Vitória foi assim uma linha divisória para a gente, foi quando caiu a ficha sobre o que era ser discípulo de Jesus, apesar de já ser pastor, líder, né? Mais ou menos nessa época também, Deus deu aquela visão de futuro em relação ao que deveria focar a minha vida, que tinha a ver com essa paixão de liderança. E então, há 22 anos atrás, a gente voltou para São Paulo, nos juntamos à CEPAL, que é uma agência missionária que trabalha nessa área de liderança no Brasil e no mundo. E, ao mesmo tempo, ainda tive o privilégio por 10 anos de ser parte da equipe pastoral lá da Igreja Batista do Morumbi, que o Ari, que é esse mentor, tinha sido meu professor e era missionário da CEPAL, cara incrível. E dividi o tempo, então, entre a CEPAL, servindo como diretor da CEPAL, e a Igreja do Morumbi. E esses últimos 10 anos, dentro dessa trajetória, foi quando a gente fundou a Envisionar para focar nessa visão que Deus tinha dado lá atrás, voltada para ajudar líderes, né? Eu não sei você, mas eu acho que falar sobre o Ari Veloso merecia um podcast só para contar a história dele e a visão dele. Uma meia dúzia. Um cara fora, assim, uma visão fora de tempo, né, Josué? Sim, sim. Eu tive o privilégio de ser aluno do Ari, né, com 17 para 18 anos de idade. O Ari estava plantando a Igreja Batista do Morumbi na época, né, com uma visão completamente diferente de tudo que se tinha na época, 45 anos atrás, né? E a gente ficava assim, não era uma aula, né? Era quase aos pés de Gamaliel ali, né? A gente vendo a praticidade, a simplicidade, a humildade dele, a visão de futuro, né? E aí acompanhei ele, vamos dizer, um pouco de longe depois desse período de faculdade. E aí depois tive o privilégio, 25 anos depois de quando a gente se juntou à CEPAL,
Ele já era missionário da CEPAL há uns 30 anos, mais ou menos, né? Ele foi um dos mais veteranos. Antes de falecer, acho que ele completou 45 anos como missionário da CEPAL. E o maior privilégio depois era não só estar no mesmo lugar onde ele estava, né? Ali na CEPAL e tal. Deus acabou conduzindo a gente, ele me convidou para ir lá para a equipe pastoral do Morumbi, então era outro privilégio, assim, nossa, eu tô com o meu professor aqui, né? Vendo tudo que aconteceu nesses últimos 25 anos. E na CEPAL a gente tinha também o que a gente chama de trios, né? De prestação de contas e tal. E quando eu cheguei, tinha saído um missionário e eu fui para o trio do Ari, né? Então, eu tinha 40, ele tinha 70, né? Era quase a mesma relação lá, proporcional, né? De quando ele tinha 40 e eu tinha 18, né? Você sentar e poder agora fazer outras perguntas, né? Então, é um dos caras que mais influenciou minha vida, né? O Ari, ele faleceu, eu acho que no início da minha caminhada ministerial, né? Uhum. Mas eu nunca tive contato pessoal com ele, mas eu me lembro de ter visto, salvo equívoco, pelo YouTube, um culto que foi chamado, acho que culto de transição do Morumbi. Isso. E depois eu ouvi muitas coisas sobre ele, né? E por que eu estou trazendo à tona isso? Porque assim, eu acho que o Ari era um cara fora do seu tempo, da sua época. Com certeza. E a gente vê hoje igrejas, pastores, ministérios que são, na minha leitura, reflexo daquilo que o Ari plantou ao longo da sua jornada ministerial. Totalmente, totalmente. Eu lembro que depois que o Ari fez a transição, mudou para Londrina, né? Ele começou outra igreja do zero, lá aos 70, né? A gente até escreveu um artigo sobre ele, né? A vida começa aos 70, né? E que é a Igreja Batista do Catuaí, hoje em Londrina. E aí a gente decidiu, na equipe pastoral lá na igreja, fazer um livro sobre ele, né? Porque o Ari nunca foi muito de escrever. 70 anos, cara, que loucura. 70 anos plantando uma igreja. E aí a gente resolveu fazer um livro sobre um pouco da trajetória, da visão e tal. Rapaz, eu te confesso que acho que foi o livro mais difícil de eu fazer na vida, porque aí me pediram para ser tipo o editor, né? Nós vamos chamar 30 pessoas para escrever sobre o Ari, vamos selecionar umas 10 ou 12 e vamos ver o que esse pessoal diz. Mas gente assim, que não se conhecia, que era totalmente diferente uma da outra. Tinha, sei lá, um pastor de renome e o porteiro do prédio onde ele morava, né? Cada capítulo que eu ia editar e dar o alinhamento era meia hora de choro, porque falava assim, como que o porteiro falou a mesma coisa que esse cara que é líder de uma denominação, né? Aí você entendia assim, o que é ser parecido com Jesus em qualquer circunstância, em qualquer situação, e o impacto da vida dele, né? Que a gente só vai saber no céu mesmo, né? Uma referência para pastores até os dias de hoje. Sim, cara. sim. Ô Josué, agora você é um cara, eu já ouvi você falar isso mais do que uma vez, e sobre você mesmo, e eu também tenho essa leitura sobre essa... Você traz uma autodefinição, e eu, do que eu te conheço até então, isso me parece ser muito evidente e claro. Você costuma dizer que você tem uma cabeça dividida, meio pastor e meio administrador. Isso. E o seu ministério passa por isso, ou seja, houve um tempo mais focado em ministério pastoral, depois investindo agora por meio do Envisionar, em capacitação de líderes, de pessoas, de pastores. Conta um pouco para a gente dessa trajetória, Josué. Conta um pouquinho para a gente da sua história, da sua jornada ministerial aí. Tá. Bom, eu acho que por trás das duas coisas, do ser pastor e ser administrador, cabeça, coração, etc., tem um fio condutor, que é exatamente liderança, né? É uma paixão, desde adolescente. Ela foi despertada, né? Por Deus, obviamente. E, de outro lado... acho que como acontece na grande maioria das igrejas, até hoje, né, eu fui introduzido na liderança de uma forma bem desastrada, né? Eu era adolescente na igreja, já até tinha um grupinho lá de adolescentes que liderava, etc. E um dia me pediram para ir lá na sala dos jovens para dar um aviso, né? Era uma porta, tipo aquelas portas de bar, assim, que você, né, enfia a mão e
enfia a cara lá e não deu tempo de dar o aviso, né? Aí alguém falou assim, eu indico o Josué para presidente, né? Era o dia da eleição, né? Como acontece em toda a igreja, todo mundo tinha sido indicado e ninguém aceitou. E aí uma irmãzinha lá achou que Deus tinha me mandado naquela hora e me indicou para presidente. Então eu entrei na sala dos jovens sendo adolescente, saí de lá presidente dos jovens, sem nem ter planejado aquilo. Bom, fiquei imaginando que alguém ia pôr a mão aqui no ombro e dizer, vamos lá, agora eu vou te discipular. Não tinha palavra na época ainda, né? Mas vou te treinar ou coisa desse tipo. Mas lamento informar que eu estou esperando essa reunião, já tem uns 47 anos, ela nunca aconteceu, né? E aí, aquilo acho que ativou ainda mais aquela paixão que eu tinha. Eu falei, bom, então alguém tem que fazer alguma coisa por esse grupo aqui que está desanimado, morrendo, etc. E eu meti a cara. Então, o fio condutor da liderança, desde a minha adolescência e juventude, foi aquilo que foi desenhando, vamos dizer assim, a trajetória. De início veio esse chamado irresistível de Deus, e era interessante assim, que as pessoas me perguntavam, você vai ser pastor? Eu falava, não sei, Deus está me chamando para o ministério. E a gente ainda tinha, né, na minha geração, aquela coisa assim de, bom, você tem que largar tudo, você vai, né, vai se dedicar ao ministério. A grande maioria era pastoral, mas eu não me via pastor, tanto que os primeiros 15 anos de atuação não foi numa igreja local, foi liderando jovens na denominação, no âmbito estadual, depois nacional, etc. E como eu gostava do outro lado, e também eu brinco que eu sou privilegiado, né, em relação à grande maioria, que normalmente todo mundo recebe um dom espiritual de Deus, normalmente, né? Eu falo que Deus mandou entrar na fila 3 vezes, né? Então eu tenho administração, tenho liderança e tenho ensino. E essas 3 coisas também se conjugam muito, porque algumas horas é mais um, algumas horas é mais outro, então algumas horas eu preciso liderar mais, algumas horas eu preciso administrar mais. E aí eu fui procurando me aperfeiçoar nisso. Então fui estudar administração, foi ótimo, porque eu descobri que tudo do curso de administração está na Bíblia, o pessoal do curso de administração só sistematizou lá, né? Depois fui fazer um mestrado na área de liderança, que foi ótimo também, porque a essência foi olhar para a liderança servil de Jesus, e isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, foi quando começou a ser levantada ou relevantada a bola da liderança servil. E eu falei, mas peraí, isso aqui foi Jesus que ensinou, os CEOs de empresa hoje estão falando disso, mas é um negócio que é nosso, tem 2000 anos isso aqui, né? Então, foi sendo assim, costurado isso, né? Entre administração e visão pastoral e tal. Algumas horas pode dar um curto-circuito, né? Porque você fala assim, isso aqui não devia ser assim, né, na igreja. Mas a grande maioria do tempo é uma conjugação. E foi a partir disso que, quando a gente começou a envisionar, eu tinha uma pergunta que era incômoda. Eu crio alguma coisa para ajudar a igreja e o pastor, que é o meu lado cabeça pastoral, ou eu crio alguma coisa para ajudar, por exemplo, o pessoal no mundo corporativo, etc. E aí um dia, 3 mentores que eu tenho, que nem se conhecem, falaram a mesma coisa. Falaram, você está fazendo a pergunta errada. Você tem que ajudar os pastores a serem estratégicos, ajudar os homens e mulheres de negócio a serem missionais. Não é uma coisa ou outra, né? É uma e outra. E aí foi talvez um dos momentos mais claros assim ao longo da trajetória de vida que eu falei, agora o negócio está bem casado aqui. Não é administração ou teologia, ser pastor ou ser administrador, mas é a junção dessas duas coisas para um propósito que Deus precisa nesse tempo, né? Assim como Deus junta outras áreas na vida de outras pessoas. Às vezes você olha alguém, sei lá, eu fiz o curso X e o Y. Num primeiro momento parece que não tem nada a ver. Mas aí você vai entendendo como é que Deus está costurando aquilo. E sempre tem um fio condutor por trás. E esse fio condutor, para mim, é liderança, né? É engraçado o que você está falando. Eu estou lembrando aqui de algumas situações bíblicas. Moisés parece que tem exatamente essa linha, né? Exatamente. Davi tem essa linha. Uhum, Ou seja, as coisas vão acontecendo na vida das pessoas
E os pontos depois vão se conectando ao longo dos seus dias e a história vai revelando isso, né? Exatamente. Nada foi por acaso. É. Ô Josué, eu estou lembrando de uma frase que eu li em um livro do John Haggai. Ele fala sobre liderança nesse livro, assim como é bem a pegada do Haggai mesmo. E uma das coisas que chamou a minha atenção nesse início, foi um dos primeiros capítulos, talvez tenha sido o primeiro, inclusive. Ele fala que a gente está num mundo onde há ausência, escassez de liderança. E até ele pergunta assim, onde estão os líderes? Se eu não estiver enganado, esse é o nome do capítulo até, onde estão os líderes. Você acha que o Haggai estava certo ou ele estava muito... Absolutamente certo, né? Eu tive o privilégio, você vai ver que eu sou pré-histórico, né? Eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Haggai e participar lá, né, do Haggai no Havaí, onde ele estava inaugurando, né, o novo centro de treinamento, etc. E eu lembro ele falando isso. E desde aquela época, isso que é talvez 25 anos atrás, né, tem sido cada vez mais latente. Vamos, numa análise rápida aqui, olhar o seguinte. No mundo hoje, as grandes potências, Estados Unidos, China e tantos outros países, você tem líderes extremamente envelhecidos ou no poder por longo tempo. E sem muita opção, né? Se você olhar para a Rússia, você fala assim, qual é a meia dúzia de candidatos que tem aqui embaixo se preparando, né? Você olha os Estados Unidos, você olha o Brasil, né? Parece que a gente tem um gap muito grande entre quem está no poder ou quem está exercendo liderança e quem poderia exercer, né? Se você olha nas grandes empresas, né, a gente tem hoje toda a geração Y, milênio chegando e tal, mas em muitos casos o pessoal está chamando o pessoal lá de trás outra vez, de 60 ou mais, para reassumir postos porque, primeiro, a gente não fez uma boa preparação da nova geração, não houve transição, ou eles não estão alcançando o nível que precisa, tem N coisas aí, né? Eu vi uma pesquisa também não sei se foi da MTV ou não, foi do Sebrae, mostrando que 85% da nova geração, da geração Y para cá, não tem nenhuma pegada de empreendedorismo, de liderança, né? É literalmente a geração do sofá. Significa que todo mundo, não, tem muita gente boa aí, mas comparativamente ao passado, que você tinha índices muito maiores de gente querendo empreender, ou liderar, ou fazer coisas. E se você chega na igreja, é basicamente a mesma coisa. Você tem muitas igrejas, por exemplo, nos últimos anos, eu tive o privilégio de ser chamado por várias igrejas centenárias que estão em processos de transição, e algumas delas não tem para quem passar o bastão. É triste, assim, é de chorar. Eu lembro de um pastor que me chamou e falou assim, por favor, me ajude a achar alguém para me substituir. Eu já estou com 78 anos de idade, a nossa igreja é uma igreja grande, referência, e eu não tenho para quem passar. Então, eu concordo com essa afirmação do Dr. Haggai e acho que talvez a gente esteja vivendo um dos maiores desafios, né, de todos os tempos em relação a desenvolver líderes e preparar esses líderes para uma posição de futuro. Se o cenário é tão desafiador, e aí eu queria ouvir a tua percepção disso, falando agora do cenário igreja, conscientes dessa realidade, por que será que a gente prepara, por exemplo, José, a gente prepara pastores, a gente prepara teólogos, a gente prepara pessoas para assumir frentes, mas sem alinhar isso essencialmente a condição de liderar. Só para ser mais claro para quem está assistindo a gente, uma das coisas que a gente ouve muito em seminário, e você sabe que isso é comum, um jovem ele vai para o seminário, passa ali 4, no máximo 5 anos por alguma razão qualquer, mas é um período de 4 a 5 anos. Aí ele sai do curso teológico num dia onde ele tem às vezes 24 ou 25 anos e no outro dia, e ele estudou uma série de disciplinas,
No dia seguinte, ele agora é pastor de uma igreja onde ele vai liderar 80 pessoas. Mas ele não foi preparado para lidar com uma série de coisas que vão demandar dele posturas de líder, não só posturas pastorais, não só posturas ministeriais, mas posturas de líder. Como é que a gente pode, talvez, enxergar isso de uma outra perspectiva? Enfim, como é que você enxerga isso? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque eu lembrando do meu tempo de faculdade, a gente é preparado para liderar a igreja, entre aspas, teoricamente. Quando você chega lá e você diz, mas peraí, ninguém me falou isso, ninguém me falou aquilo, como é que eu faço isso, como é que eu falo aquilo? Ninguém falou que tinha um cara aqui que já é parte da liderança dessa igreja há 15 anos, sabe mais do que eu, sabe tudo daqui, né? Então, eu acho que a gente tem algumas lacunas, né, na formação, essa é uma delas, tanto no aspecto de fundamentação do que é liderar, como no aspecto especialmente prático, né? E, de outro lado, no aspecto pessoal também, porque às vezes a gente imagina a formação de liderança, você precisa saber as teorias de liderança, você precisa saber administrar, planejar, etc. Mas a gente vê que hoje talvez grandes problemas de liderança têm a ver com a má formação do caráter, a não preparação dos pastores que vão se tornar líderes para o sucesso e para o fracasso, né? Tem uma frase muito interessante, que eu não lembro o autor agora, vou ter que citar sem citar o autor, que ele diz assim, o sucesso e o fracasso são impostores. E eu vejo que talvez muitos pastores, especialmente mais jovens, ele foi abençoado, plantou uma igreja, ou revitalizou uma igreja, aí bombou o negócio. Às vezes ele se perde pelo sucesso. Ou não deu certo, ele desiste por causa do fracasso. Então, na trajetória... Por isso que são impostores. Exatamente. Então, na trajetória de preparação, tem pouquíssima gente fazendo isso, mas eu lembro de uma vez eu participei de um programa do Exército de Salvação. Eles têm um programa muito interessante. A pessoa se forma, aí ele tem, sei lá, um período de 10 anos de, vamos chamar assim, prática pastoral. Os primeiros 3 anos ele vai ser auxiliar de alguém, aí ele vai ver o dia a dia, depois os 2 anos seguintes ele começa a pôr a mão na prática, e depois os 5 anos seguintes ele começa a liderar, mas sob a supervisão de alguém. É lógico que é um sistema mais militar pela própria característica da organização. Mas a gente precisaria aprender como igreja, talvez com muitas organizações, empresas, o que é desenvolver líderes. E talvez o ponto central, uma possibilidade, é assim, a gente não tem uma cultura de desenvolvimento contínuo de líderes. Então, voltando à forma como eu fui introduzido na liderança. Deus está chamando, está precisando, vai lá, é você, Deus te abençoe, Ele vai te capacitar, etc. Tá, mas e agora? O que eu faço? No domingo seguinte que eu fui eleito presidente dos jovens, eu não sabia nem pegar no microfone. Então eu fiquei olhando como é que o cara faz, ele é assim, lê o salmo, canta o hino, sei lá, faz qualquer coisa. E eu tive que ir aprendendo, vamos dizer assim, forjado pelo fogo. No Ministério Pastoral eu vejo que em muitos casos é assim, tem gente muito bem intencionada de nova geração sendo chamada, sendo capacitada, mas a gente não tem um processo de desenvolvimento. Primeiro nós temos que trabalhar isso, e depois isso. O próprio exemplo que eu dei eu fui entender o que era ser discípulo de Jesus com 35 anos de idade, quando eu já tinha passado 35 anos na igreja e já era pastor há 15, formado em teologia. Entra aí a figura do mentor? Totalmente. Nessa lacuna que entra a figura do mentor? Exatamente. Se a gente olhar, vamos partir de Jesus e os 12. Eu sempre faço a seguinte comparação. Jesus foi do discipulado ao apostolado, ou seja, do discipulado à liderança. A gente normalmente é o inverso. A gente enfia a pessoa na liderança e depois, se der tempo, a gente discipula. E o discipulado está
totalmente vinculado aí à mentoria. Por quê? Tem várias pessoas que eu discipulei que depois que passa aquele período mais intenso, né, como Jesus teve com os 12, aqueles 2, 3 anos, o que você se torna do seu discípulo? Um mentor. Você já não precisa encontrar com ele toda semana, falar tudo que você falava, etc. Né? E aí, essa trajetória é uma trajetória de acompanhamento. Então, eu tenho um dos nossos mentores, foi alguém assim crucial na nossa vida, especialmente nesse período da CEPAL como diretor, porque tinha tantas mudanças, tantas coisas e tal, e ele era um cara da CEPAL internacional, o Rick Escobar. Por uns 15 anos, a gente viveu assim intensamente um misto de tudo isso. Eu já tinha sido discipulado, mas ele, vamos dizer, talvez fez um complemento disso, né? Mas ele foi muito mais o mentor. Depois, a gente passou alguns anos mais distante, mas de quando em quando a gente fala. Recentemente, eu quis levar a nossa equipe para conhecer esse cara, né, nos Estados Unidos, e aproveitamos uma viagem, sentamos, e acho que nós dois passamos mais tempo chorando na frente do pessoal, relembrando tudo que a gente tinha passado na nossa trajetória para poder chegar aqui e agora dizer para os novos líderes, gente, é por aqui. O Rick fez isso comigo, eu estou tentando fazer com vocês vão ter que fazer com outros. Né? E o pessoal da nossa equipe fala assim, não, nunca mais vamos esquecer aquele encontro. Foram 2 horas ali no restaurante, tentando almoçar, chorando, compartilhando, perguntando como é que vocês fizeram isso, como é que vocês fizeram aquilo. A gente venceu desafios assim que pareciam intransponíveis. Né? Eu já tinha, 25 anos de experiência em liderança, mas ele tinha 40. Então, é a soma disso que constrói, né, essa trajetória de liderança. E isso é parte do que eu também quero dizer com capacitação contínua. A gente não tem capacitação contínua de liderança na igreja. A gente empurra pessoas para a liderança, empurra vocacionados para o ministério. Deus te abençoe, ele vai te capacitar. Não, mas tem uma tarefa de casa que eu posso fazer aqui. Jesus já mostrou como é que é. Passo a passo, as etapas, que áreas de vida, e é possível a gente criar um programa para isso, né? Nessa trajetória toda de liderança, foi interessante que há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, pela primeira vez na vida, uma igreja me chamou para fazer uma consultoria pensando em montar um projeto de capacitação contínua de líderes. Eu parei e falei assim, peraí, vocês têm certeza disso que vocês estão falando? Né? Porque eu mesmo nunca tinha, a gente tem alguns programas, mas nunca tinha parado com uma igreja local e falado assim, vamos fazer um programa para cá, vamos pegar todos esses princípios e fazer um programa para cá. E foi interessante que nós ficamos quase 9 meses trabalhando isso, estruturamos um programa fantástico que eles estão montando, mas em 40 anos foi a primeira vez que eu fui chamado para fazer isso por alguém. Quando você fala de capacitação contínua, você está falando de reciclar, de reformular? Só para eu entender um pouquinho mais a tua fala, Josué. Vou usar um exemplo que um amigo meu usa, né? É mais do que isso, é levantar o helicóptero. Né? Se você está no helicóptero no chão, você enxerga 100 metros. Se você levanta 100 metros o helicóptero, você enxerga 1 quilômetro. Se você levanta 1 quilômetro, você enxerga a cidade. Então é aqui que nós estamos falando. Que eu sei também que o nível é muito alto, talvez para a grande maioria das igrejas, mas deixa eu dar alguns exemplos. Nesse caso, por exemplo, que a gente construiu um programa de capacitação. Primeiro, nós tentamos identificar todas as necessidades que existiam naquela igreja e a partir dela para fora. Então, uma igreja grande, tem 7 mil pessoas, uma cidade estratégica do Brasil, e a gente falou, bom, qual é o primeiro nível de necessidade? Os líderes que já estão na frente de batalha. Tá, o que eles precisam? Eles foram discipulados? Eles já têm um programa de discipulado lá, mas nem todo mundo foi. Então, nível 1 para esses líderes. Vamos completar o discipulado de todo mundo. Para os que já foram discipulados, quais eram as áreas de maior necessidade deles? Pensando na liderança da igreja primeiro. Vamos dar sustentabilidade porque já existe. Então, nós desenhamos uma trilha. Ok. Esses líderes, daqui 5, 10 ou 20 anos, eles vão morrer, vão embora, vão para outro lugar. Quem vai substituí-los? Então vamos criar a segunda trilha agora, começar a despertar pessoas que vão ter que começar do zero, um processo para serem capacitados, preparados, etc., para um dia substituir esses líderes. Quanto tempo dura isso?
nesse caso aí, 15 anos. Feito isso, a gente falou, bom, e para substituir a geração que vai ser formada? Nós temos que começar a desenvolver líderes das novas gerações, desde o kids até adolescentes, jovens, etc. Legal, então vamos começar a desenhar um programa de desenvolvimento de líderes para as novas gerações. Você está me deixando em crise, Josué. Quarta etapa. Nós temos líderes na igreja que não vão servir na igreja, vão servir na sociedade. Esse não é o propósito da igreja? Tá. Como é que a gente equipa os empresários, empreendedores, executivos, profissionais, etc., para eles serem líderes lá fora? Então, vamos começar um programa de desenvolvimento de líderes com os valores do reino para eles influenciarem lá fora. E tem mais um que eu não estou lembrando agora. Eu sei que foram 5 linhas. Bom, quanto tempo dura esse projeto? 15 anos. Só que um problema nosso brasileiro é que assim, a gente faz um plano... O helicóptero está no alto daí. Isso. Um problema nosso como brasileiros é que a gente faz um plano para 15 anos que é executar tudo em 6 meses. Então, aí, vamos fazer o cronograma. Os primeiros 6 meses nós vamos fazer só isso. Os primeiros 12, só isso. E assim vai. Que ferramentas existem? Tem essa, mas que ferramentas nós vamos ter que criar? Por isso, nós demoramos 9 meses com a equipe pastoral, estudando várias coisas, fazendo vários exercícios, diagnósticos, etc. Mas ficou um negócio assim, obra-prima, sabe? E eles estão lá fazendo a lição de casa direitinho. Então, por exemplo, esses dias mesmo eu tive um feedback de lá, eles estão usando uma das ferramentas até que a gente tem, que é o Global Leadership Summit, mas de um jeito diferente, não como evento. E eles já estão com 100 adolescentes participando da capacitação por meio do Leadership Summit. Desses, já tem vários assumindo posições de liderança. Desses, tem vários que começaram projetos nos seus colégios. E desses, já tem alguns se conectando com a fase seguinte, que seria a juventude, para se tornarem líderes lá à frente. Quando eu olhei, eu falei, gente, vocês estão anos-luz à frente já. O projeto já está andando muito mais rápido do que eu imaginava, né? Então, quando a gente fala de capacitação contínua, é imaginar como uma escola. A escola tem desde o kids até a pós-graduação. Eu preciso ter gente em formação em todas essas áreas, pensando dentro e fora da igreja. E um exemplo de fora, que eu posso dar até para o pessoal não ficar só na teoria, né? Ele aconteceu assim, sem planejamento, né? Foi fruto do discipulado lá atrás, de 25 anos atrás, quando a gente morava em Vitória. Eu me lembro que um dia eu identifiquei uma menina que estava no processo de discipulado, a Flávia, e ela estava estudando medicina. E eu olhei e falei assim, essa menina não tem perfil para ser líder na igreja. Diaconisa, líder do Ministério de Mulheres, professor de escola dominical, aquelas coisas, tudo que a gente estereótipa, né? Eu falei, mas essa menina vai ser uma tremenda influenciadora na sociedade. E a gente começou assim, com o que tinha na época, quase nada, né, a estimular ela para isso. Ela veio de Vitória para Ribeirão Preto, se especializou, completou o curso de medicina, se especializou naquele parto humanizado, né, e ela começou a juntar as duas coisas que a gente estava falando há pouco. A visão do que é ser discípulo e fazer discípulos com a visão profissional dela. Depois que ela ajudava as mulheres no processo de nascimento do bebê, etc., as mulheres voltavam, não cristãs, diziam, doutora, e agora? Agora o quê? Vai cuidar do seu filho, agora é com o pediatra. Não, a senhora mudou a nossa vida. Tem alguma coisa aí que a senhora faz que, né, a gente quer continuar. Bom, aquilo incomodou bastante ela e ela começou um processo ali, né, bem experimental. Além do consultório, ela criou um instituto, acho que chama Instituto Mãe, coisa assim, para ajudar as mulheres. Bom, para encurtar a história, eu falo para a Flávia que ela fala hoje com mais gente em uma semana do que eu consigo falar em um ano. Porque ela tem grupos espalhados pelo Brasil inteiro de mulheres que passaram por ela, tiveram bebê, etc., e hoje tem outro tipo de acompanhamento. Depois ela aperfeiçoou esse instituto. Então, não é só um instituto de obstetrícia, mas tem 25 profissionais, desde a hora que a mulher fica grávida até a adolescência, passando por tudo.
é muito claro que são valores cristãos. Você pôs o pé aqui dentro, você vai entrar num funil que ou você vai se converter, ou vai ser discipulado, ou vai mudar sua perspectiva de vida. E é um negócio fantástico, não conheço nada igual. Mas ela foi formada sem muita experiência nesse programa, vamos dizer assim, informal de capacitação contínua para ser uma profissional que cumpre a missão de Deus lá fora. Começou lá na igreja. Se eu soubesse o que eu sei hoje, a gente teria feito muito mais. E a gente teve vários outros casos assim. Então, perceba que, quando eu falei do helicóptero, o que a gente pensa em capacitação de líderes na igreja é assim: preciso treinar meus líderes de célula, de pequeno grupo, de professor de escola dominical. Focado no ambiente ministerial. Precisa. Mas a igreja foi chamada para mais do que isso. E se tem um lugar que a igreja pode fazer diferença, e Paulo já escreveu isso, Efésios 4, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para quê? Capacitar os santos, para eles trabalharem, para a igreja crescer e atuar no mundo. Um tempo atrás eu comecei a ler esse texto de trás para frente. Falei assim, a igreja não está atuando no mundo e nem crescendo. Por quê? Os santos não estão trabalhando. Por quê? Porque eles não foram capacitados. Por quem? É nós. Né? Então, é por isso que o Dr. Haggai falava isso, o John Maxwell também fala, né? O principal papel do líder, do pastor, é capacitar. Você tem uma visão, cumpre a visão que Deus te deu, faz discípulos, capacita pessoas. O resto acontece. Só que aí a gente se enrosca com tanto de coisa do operacional ali do dia a dia que a gente perde essa visão do helicóptero aqui de cima, entendeu? E a gente fica tentando pilotar a coisa no raso. Exatamente. O engraçado é que você está falando do texto de Efésios, né? A nossa visão é sempre preparar pessoas para dentro, né? Preparar para um ministério ali interno. A gente não tem essa visão, essa perspectiva de preparar pessoas para o mundo, para a vida. Eu lembro que aí já foi a experiência na época da igreja do Morumbi. O Morumbi estava crescendo muito e a gente tentando, né, criar a estrutura necessária para o processo discipulado, para a multiplicação dos grupos, etc., e capacitar líderes. E aí a gente chegou numa expressão que a gente chamava discípulo-servo, que era a conjugação do conceito discipulado com a liderança servil. E eu falei, bom, nós queremos estimular líderes só para a nossa igreja aqui, para a igreja local, ou a gente quer estimular o pessoal que era de nível médio, né, classe média alta para cima, tal, fora? Não, fora também. Legal. E a gente começou algumas ações. E teve desde coisas muito estratégicas até coisas muito simples, né? Então, teve uma senhora que morava num prédio, o marido dela acho que era executivo, coisa assim, ela tinha as atividades dela ali do dia a dia, não tinha uma atividade profissional fora. Um dia ela olhou pela janela, viu umas crianças brincando lá no prédio e ela gostava de contar histórias. Ela falou assim, será que se eu descer para contar uma história, as crianças vão querer ouvir? Bom, só tem um jeito de saber, vai lá e faz isso. E ela foi, as crianças falaram, tia, você volta amanhã? Volto. E assim foi se repetindo. Você volta amanhã, volta amanhã, volta amanhã. Depois ela foi incrementando, pôs bolo com guaraná e tudo mais, né? Bom, por, sei lá, uns 15 anos, essa mulher contou histórias todo dia para aquelas crianças. Depois ela começou a ser chamada lá na frente para os casamentos e tudo mais. Ela influenciou toda uma geração. E a gente brincava. Não tem no organograma da igreja ministério, bolo com guaraná da irmã fulana. Mas era o ministério dela. Ela foi despertada na igreja para isso. Ela tinha uma paixão, que era contar história, mas estava guardada. E não era só história bíblica, ela contava todo tipo de história. Ela encantava aquelas crianças contando histórias e ela foi incrementando aquilo ao longo do tempo. Já numa outra ponta, uma secretária executiva de um CEO chegou para mim um dia e falou assim, olha, o grupo de secretárias executivas talvez seja uma das mais pressionadas da sociedade, porque o celular 24 horas ligado, o cara tem uma ideia, 3 da manhã ele liga para a secretária e eu não sei o que fazer. Eu falei, bom, eu tenho uma teoria, sempre quem tem o incômodo é a primeira pessoa que Deus está chamando para fazer alguma coisa, então acho que é você, né? E ela começou um pequeno grupo lá
entre as secretárias executivas dos prédios corporativos onde ela estava. Esse negócio foi evoluindo, evoluindo. Um dia ela estava alcançando mais de 1.000 secretárias executivas de CEOs em São Paulo. Não tinha um quadradinho lá no organograma da igreja, né? Ministério, secretária executiva de CEO. Mas era o ministério dela, né? Então, a gente perde essa perspectiva de que se a gente capacitar só líder para aquela estrutura local, nós estamos deixando de influenciar a cidade, tudo que está ao seu redor, todas as possibilidades que tem, né? Eu estava em Franca esses dias, e aí um rapaz chegou para mim e falou assim: Deus está me chamando para me envolver com a política. Tem algum curso que eu possa me preparar para conectar minha fé e me preparar lá? Falei, você dá aquela respirada, Deus te abençoe, né? Porque pode até ser que exista, eu não conheço, né? Mas, e eu não estou dizendo que tem que ser política, mas pode ser qualquer área, né? Numa reunião que eu estava esses dias com alguns empresários, a maioria deles falou assim: a igreja não sabe o que fazer com a gente. Ela espera só mais uma oferta, ou se envolver como diácono, presbítero, sustentar missionários. Mas eu queria saber como é que eu posso influenciar lá aqueles 600 colaboradores que eu tenho. A gente não tem muitas respostas. Estão surgindo alguns movimentos, coisas assim, mas a gente acaba fazendo mais culto, congresso, né? Não programas de capacitação que equipem essas pessoas para pensar assim: eu posso fazer tal coisa lá na minha área de influência, né? Josué, usando a tua fala a metáfora do helicóptero, de alçar voo para conseguir enxergar as coisas de uma perspectiva um pouco mais elevada, pensando na liderança, seria a liderança equipada, saudável, equilibrada, a resposta para igrejas que estão perdendo a vitalidade, igrejas que estão em processo de declínio, que perderam o prumo? Do ponto de vista prático, sim. Do ponto de vista espiritual, acho que assim, a pergunta é: o que Deus quer fazer nesse lugar, nessa cidade, etc. E aí tem uma conexão entre os dois. A visão do líder a respeito daquilo que Deus quer fazer. Então, peraí, deixa eu te interromper. O líder revitalizador é um cara visionário, talvez, então. Totalmente. Algum tempo atrás, aliás, alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer consultoria para igrejas, denominações, etc., um dia surgiu um incômodo. Eu falei: eu fui nessa igreja aqui que está usando o modelo A, B e C e tal, e está bombando, está dando certo. Fui nessa outra que está usando outro modelo. Ah, então acho que Deus está abençoando esse modelo mais esse. Eu fui numa outra que não tinha modelo nenhum. Eu falei: bom, agora bagunçou a pesquisa aqui. E eu fui perguntar: o que tem por trás disso? Tem várias respostas, mas duas que eu afunilei foi a seguinte: parece que Deus diz assim: vou agir aqui nessa cidade. Deixa eu ver quem quer me obedecer. E a primeira pergunta você quer me obedecer? Legal. Eu tenho uma visão para executar aqui nessa cidade. Você quer executar a minha visão? Bom, já que você já disse que quer obedecer, então parece meio óbvio você dizer: quero executar a visão. Legal. Aí vem a nossa pergunta, né? Deus, qual é o modelo? Qual é o material? Qual é a estratégia? Deus diz: o que você quiser, porque eu já decidi que eu vou executar a visão, você vai me obedecer e vai executar a minha visão. Se você gosta de pequeno grupo, de célula, de modelo nenhum, usa o que você quiser. E eu comecei a observar que a gente se apega muito a modelos, né? Modelos de ministério, estratégias, e todos são importantes, mas o que está por trás eu tenho um chamado para a liderança, eu sei que esse chamado é de Deus, é um chamado irresistível. Bom, se o chamado é de Deus, eu preciso perguntar para Deus, então, o que o senhor quer que eu faça aqui? Se você pega 2 exemplos bíblicos, né? José e Moisés, os 2 foram chamados para salvar o povo. Essa era a missão e aquilo que Deus queria fazer ali. Só que um é chamado para levar o povo para o Egito, o outro é chamado para tirar o povo do Egito. Mas que Deus complicado, podia já resolver tudo numa tacada só. Uma tacada só. Né?
São visões completamente opostas, diferentes, para tempos diferentes, mas com o mesmo objetivo. É o que Deus estava fazendo. Então aí é que eu faço a conexão. O líder é estratégico na revitalização da igreja. Ele precisa ter clareza de que ele quer obedecer a Deus, ele precisa ter clareza de que ele vai executar a visão de Deus e automaticamente ele precisa perguntar para Deus qual é a visão. A grande maioria das igrejas que talvez perderam seu impulso ao longo do tempo, perderam a visão. Então, ou elas se encantaram com o prédio, com a estrutura, com o poder, com o glamour, com qualquer coisa, e perderam a visão de Deus. E é como um carro que pode estar na ladeira, mas acabou o combustível, ele vai andar mais um tiquinho, quando chegar lá embaixo, acabou. Né? Então, para mim, o papel do líder é estar alinhado com Deus e perguntar para Deus qual é a visão. Que eu acho que, de outro lado, é o grande gargalo hoje, depois do gargalo que a gente falou da falta de liderança. Os líderes que existem parece que apertaram o botão da manutenção, tá tudo bem. Um dia desse eu quase bati na cabeça de um pastor, mais amigo, né? Porque eu falei assim, cara, você chegou numa cidade interior legal, tem uma igreja razoável, tem seu salário, a casa pastoral e o carro. Acabou? É só isso? Você está aqui por causa disso? Você não vai arriscar mais? Você não vai perguntar para Deus o que ele quer fazer? Você só vai esperar. O cara que diz assim para mim, em 5 anos eu estou pensando em me aposentar. Já se aposentou. Só apertou o botão, eu preciso segurar 5 anos, não fazer nenhuma besteira, né? Não brigar com ninguém para garantir meu salário e depois vou lá para minha chacrinha e tal. Mas eu não acho nenhum chamado na Bíblia para permanecer, para ficar. Né? Todos os chamados da Bíblia são avançar, vai em frente. Né? É curioso porque, assim, de uma certa maneira, pelo menos eu tenho tido essa experiência. Alguns líderes, na minha leitura, são caras que têm se esforçado para fazer o caminho de volta. Ao invés de olhar para frente, eles estão tentando encontrar o retrovisor para saber como que eles voltam ao que era. Isso. E não tem mais volta, né? Eu acho que eu fui talvez um dos primeiros a falar um negócio assim meio... não sei se é chocante, né? Quando começou a pandemia, e eu repito isso até hoje, né? Falei, gente, aquela igreja de 15 de março de 2020, acabou. Não existe mais. Cara, você me deixou em crise quando você teve com a gente no fórum do Revitalize. Esse ano você falou isso, você me deixou desacursoado. Eu fiquei com uma tristeza, rapaz. Mas você tinha toda a razão. Porque ela mudou em N aspectos. Não tem mais as mesmas pessoas, não tem mais a mesma característica. As pessoas que voltaram têm características completamente diferentes, né? Por exemplo, uma coisa muito simples, que em todo lugar que eu vou hoje, eu ouço. De Rondônia ao Rio Grande do Sul. Frequência. A gente era o povo que ia 2 vezes por domingo na igreja. 2 cultos. No padrão bem... não precisa nem ser lá tanto lá atrás. 15, 20 anos atrás era isso. Né? Hoje as pessoas vão na igreja a cada 15 dias. Sem crise, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, tranquilo. E um outro percentual, uma vez por mês. Eu estava numa igreja esses dias em Mato Grosso e perguntei... Puxa, que legal, quantas pessoas vocês têm aqui frequentando? 6 mil, que joia. Mas daí eu olhei, né, falei, mas só cabe 600 aqui, né? E como é que vocês fazem? O rodízio justifica. Eles falaram, a gente tem 5 cultos por final de semana. Bom, minha cabeça de administrador faz conta, né? 5 vezes 6, 30, são 3 mil. E os outros 3 mil? Não é problema porque o pessoal só vem ou a cada 15 dias ou uma vez por mês. Não tem crise nenhuma. Né? Mas esse não é o padrão de medição. Ele era antes. Né? O padrão de medição hoje talvez tenha que mudar de não só quantas pessoas você tem no culto, mas quantos discípulos eu estou fazendo? Quantos líderes eu estou formando? Como que eu estou equipando esse pessoal para fazer a diferença de segunda lá na sociedade, né? Como que eu estou influenciando as novas gerações, né? Para mim, pessoalmente, uma das maiores dores assim da pandemia, além da dor das perdas e tudo mais, foi que
A gente ficou com as crianças 1 ano trancado em casa e não sabia o que fazer com elas. Você acha que alguma vez na história a gente teve a chance dos pais estarem com os filhos 1 ano trancados dentro de casa e poder discipulá-los? Nós perdemos essa chance, né? Não sei se Deus vai dar outra, né? E o que a gente mais ouvia, assim, escola, quando é que volta as aulas? Que eu preciso levar meus filhos. Igreja, quando é que volta o Kids? Né? Por quê? Porque nós, como igreja, assim, estou dizendo isso porque os pais falharam porque eles não foram equipados por nós. Nós deveríamos ter equipado eles para discipular seus filhos. Não fizemos isso. Deus deu a chance, a gente perdeu a janela. Então, perceba que aquela igreja de 15 de março de 2020 acabou. Mas qual igreja que nós vamos construir agora? Que, de certa forma, não é diferente da comparação que eu faço que a igreja primitiva viveu. Veio a perseguição, boom, todo mundo, cada um para um lugar. O cara chegou na outra cidade e falou, bom, e agora? Domingo de manhã, o que eu faço? Não tem igreja, não tem culto, não tem kids, não tem ministério infantil. Ele teve que pegar tudo que ele aprendeu com os apóstolos, chamar o vizinho, fazer churrasco, começar a discipular ele, arranjar um novo emprego, começar um novo processo de relacionamento com a vizinhança, como é que nós vamos fazer com as nossas crianças, etc. Parece que os apóstolos fizeram a tarefa de casa deles, preparando esse pessoal, tanto que a igreja, né, chega lá em Atos 18, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Parece que nós não fizemos essa tarefa nesse tempo. Né? A minha leitura dessa tua fala, pegando especificamente o ponto da pandemia, né, a minha visão, basicamente a minha percepção é que a gente teve um mundo até 2020, dia 15 de março, né? Aí nós entramos num portal virtual que durou um tempão. De repente, o portal cuspiu a gente do outro lado. Uhum. E a gente está dizendo assim, cara, o que a gente faz agora? E aí, quando eu estou trazendo isso para você, eu estou pensando no desafio da visão da liderança, de como responder esse mundo novo. Porque a minha impressão, eu posso estar equivocado, é que boa parte dos líderes, e talvez eu até seja um deles, a gente não sabe responder exatamente a todas as demandas desse novo mundo. Né? Tem sido desafiador pensar nisso. Talvez a resposta seja discipulado. Em primeiro lugar... Como sempre foi? Sempre foi. Né? Eu faço a seguinte análise de uma trajetória. Eu trabalhei na denominação por 15 anos. E aí só muda o endereço. Qualquer denominação é muito similar nisso. A gente tinha os nossos manuais, metodologia, ministério com jovens, com crianças, com adolescentes, com mulheres, com isso, com aquilo. Está aqui o manual, vai lá, pastor, faz isso aqui. Aí, há cerca de 25 anos atrás, começaram a surgir os modelos de ministério. Né? Desde rede ministerial, propósito, célula, G12, MDA e foi por aí fora. Os pastores falaram, agora nós achamos a solução. Não, eles foram lá e só trocaram o manual. E a mentalidade é a mesma. E isso fez com que, por exemplo, a gente chegasse na pandemia e nem os manuais das denominações e nem os manuais dos modelos de ministério funcionassem nessa nova fase. Eu não estou jogando o bebê com a água do banho. São coisas muito boas. Eu conheço todos eles, participei de todos eles, assessoro igrejas que implementam todos eles. Mas um dia desses, conversando com um pastor e com a equipe pastoral de uma igreja que tem, 3 mil membros, que tinham 200 células, e o pastor um dia falou assim, reuniu os líderes todos e falou, gente, estou me sentindo meio cansado desse processo todo, será que sou só eu e tal? Ele falou assim, por que eu fui falar aquilo? Nesse dia a gente fechou 190 das 200 células, porque ninguém aguentava mais. Eles fizeram sem virar a chave, eles fizeram só como mais uma estrutura. Não tinha discipulado, eles não fizeram a lição de casa do discipulado. Os líderes eram formados só para manter a estrutura. Né? Há outros casos bem-sucedidos? Sim. Né? Como eu falei, não estou jogando o bebê com a água do banho fora. Mas, de forma geral, talvez esse seja o tempo que eu observo que parece que Deus está chamando a gente para a essência. Qual é a missão? Aí voltando ao Ari Veloso. O Ari falava, Deus mandou a gente fazer uma coisa só, o resto a gente inventou tudo. Ele falou para a gente, faz discípulos. Né?
O Ari brincava também, ele falava assim, tem um cara muito bom, foi um dos melhores. Ele falou que a gente consegue discipular uns 10 ou 12, assim, não precisa se preocupar mais do que isso, não. Né? Porque a gente tenta pegar o que Jesus fez, sistematizar de um jeito igual à Revolução Industrial, né? Produção em massa, né? Aí a gente quer uma grande estrutura, né, para controlar tudo aquilo, mas eu sou privilegiado no aspecto de ter podido fazer um monte de coisa ao longo da vida, do ministério e tal, escrever livro, falar para multidão, acampamento, congresso, mas não tem nada mais poderoso que eu tenha feito na vida do que alguns discípulos. Nada. Daria para dizer igual Paulo, o resto é esterco, dá para jogar fora. Ajudou alguns, glória a Deus, mas... Porque quando eu olho hoje onde esses discípulos estão, o que eles estão fazendo, no melhor do meu esforço eu não conseguiria fazer aquilo. Nada. Posso dar um exemplo só para vocês terem ideia. Tem 2 meninas que foram discipuladas lá em Vitória, que nem foi direto por mim, já foi 2ª, 3ª geração, né? Há 25 anos atrás. Depois de um tempo, Deus chamou elas para irem para a Espanha. Elas foram para a Espanha. Elas estão lá há 23 anos, a Beth e a Evelyn. Nesses 23 anos, de quando em quando a gente fala e tal, mas aquela coisa já virou mentor só. Né? Eu tenho contado bastante a história delas e um tempo atrás eu falei, Beth, será que dá para você fazer um levantamento aí assim, por alto, mais ou menos? Quantas pessoas vocês discipularam ao longo desses 20 e tantos anos aí? E o que aconteceu? Aí a Beth ficou brava, né? Josué, eu sou professora, professor tem planilha, tal, eu registrei tudo, né? Ao longo desses 23 anos. E aí quando ela mandou, era impossível não memorizar aquilo na hora. Eu olhei e falei, uau, 1.118 pessoas discipuladas diretamente pelas 2. Agora, você multiplica isso por cada um que fez um discípulo. Desses 1.000, elas ajudaram um casal pastoral espanhol, discipularam esse casal, e junto com eles plantaram uma igreja. Uma igreja na Espanha tem 30 pessoas, 50 pessoas. Essa igreja deve ter uns 400 hoje. Começou do zero só fazendo discípulos. E elas falam numa entrevista que elas deram, a gente só faz discípulos, mais nada. Essa igreja já plantou mais 2 que tem 120 cada um. E dessa lista já saiu 2 pastores, 10 missionários, X médicos, e assim foi. Eu jamais poderia fazer um negócio desse. E aí, se eu começo a olhar outras histórias, né, que a gente tem dessa época lá atrás, eu digo, essa é a coisa mais poderosa que eu já fiz. Não é fazer podcast, apesar de ser importante, escrever livro, falar em conferência, né? Porque aí volta a palavra que eu usei em relação à capacitação. É algo contínuo. Você planta a árvore e ela vai dar fruto todo ano. E quanto mais você aduba, mais fruto ela dá. Então, eu creio que se a gente olhar para a essência do que Jesus pediu para a gente fazer, e hoje eu, vamos dizer, sem tentar sistematizar como todo mundo, né? Mas eu sempre dou 3 sugestões. Invista no processo de discipulado, é a mãe de todos os outros. Depois, Efésios 4, forme líderes, invista no processo de desenvolvimento contínuo de líderes e pense em como criar um processo para alcançar as novas gerações. Discipulado dá crescimento, profundidade. Liderança, sustentabilidade. Do mesmo jeito que essa mesa tem alguns pés aqui, ela dá sustentabilidade para a gente. Novas gerações, longevidade. Para quem você vai passar o bastão. Então, eu estou muito mais preocupado hoje com que bases eu construo para os nossos filhos e netas, que é o nosso campo imediato, né, maior do que se tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Porque aquele pessoal, do mesmo jeito que entrou, vai embora. Mas a questão é na vida de quem você está plantando semente que vai gerar transformação de vida nele e na vida de outros. Né? Eu ia te fazer uma pergunta e eu ia dizer que era a pergunta de 1 milhão. Mas, na verdade, você já respondeu a pergunta.
Você já deu os conselhos que eu ia perguntar para você. Que Ah. conselho, você já deu os conselhos. Tá, Então agora eu estou te devendo 2 milhões. tá bom. Josué, obrigado, cara, Eu por que esse agradeço. tempo. Obrigado Ah. pela sua agenda. E desculpe que a gente se empolga, né? Pastor começa a falar e... Foi um tempo precioso. Quero te agradecer demais. Foi um tempo muito especial. Eu creio que será certamente bem aproveitado por aqueles que têm acompanhado a gente. Amém. Que Obrigado. Deus te abençoe, Josué. Obrigado, você também. Eu vejo você no próximo episódio. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.